Meus amigos e minhas amigas, episódio número 3 do Mais 49, Bundesliga Calling, o podcast do 00 sobre o principal campeonato do futebol alemão, ou num olhar mais global sobre tudo aquilo que diz respeito ao futebol alemão. Porque esta semana, devido aos compromissos das seleções, não há nem primeira nem segunda Bundesliga, nem todos os outros campeonatos espalhados pela Europa, mas isso não é motivo para não haver episódio do Mais 49 Bundesliga Calling, porque há vários temas de atualidade e há sobretudo outra questão que eu gostava de abordar, e aproveitando aqui esta pausa dos campeonatos, pareceu-me interessante não ir ao detalhe, mas abordar aqui a questão que resultou dos sorteios das competições europeias, porque eu não sei se vocês já fizeram essas contas ou se já deitaram o olhar a essa questão, mas a verdade é que os emblemas portugueses na Europa, quase todos eles, Benfica, Sporting, Porto e Braga, vão ter 3 adversários alemães nas fases de Liga, da Liga dos Campeões e da Liga Europa. E, portanto, aproveitando essa pausa, decidi que hoje era um bom dia para olharmos para esses 3 adversários das equipas portuguesas, para vos ajudar a perceber um bocadinho o que é que aconteceu no último mercado, qual é o momento atual desses 3 clubes, o que é que podemos esperar desses duelos europeus entre as equipas portuguesas e as equipas alemãs. É verdade que ainda falta algum tempo até esses jogos, não vão ser já nas primeiras jornadas das respectivas competições europeias, mas achei que seria interessante para vocês desse lado, sobretudo adeptos de Benfica, Sporting, Futebol Clube do Porto e Sporting Clube de Braga, ficarem já no subconsciente com algumas informações sobre esses 3 adversários. E, portanto, no episódio 2 vamos fazer o check aos adversários lusos nas competições europeias. E, portanto, esses adversários são TSG Hoffenheim, Bayern de Munique e RB Leipzig. O primeiro jogo vai ser no dia 24 de outubro e vai colocar frente a frente o Futebol Clube do Porto e o Hoffenheim na Liga Europa. O segundo duelo luso-germânico vai acontecer no dia 6 de novembro para a Liga dos Campeões em Munique, Bayern-Benfica. Depois voltamos à Liga Europa para o terceiro duelo entre portugueses e alemães, marcado para 28 de novembro. Volta a ser em Portugal, em Braga, com o regresso do Hoffenheim a território luso, depois de defrontar o Futebol Clube do Porto. E esta cimeira luso-germânica termina já no próximo ano, em janeiro, no dia 22, em Leipzig, nesse RB Sporting Clube de Portugal. Portanto, são estes os 3 adversários alemães que calharam em sorte. O Hoffenheim vai ter, como disse, 2 viagens a Portugal na Liga Europa, ao Dragão e a Braga. E, portanto, vou começar precisamente pelo Hoffenheim, essa equipa de Pellegrino Matarazzo, que vai então jogar com Porto e Sporting, e é dos 3 adversários que calharam às equipas portuguesas, claramente a equipa mais frágil, historicamente e atualmente, não há como contornar essa questão, e o Hoffenheim entra para esta temporada num misto de emoções e, sobretudo, num misto de preparação. Se por um lado houve esse apuramento europeu, que já não acontecia há algum tempo em Sinsheim, por outro lado o Hoffenheim passou todo um verão, e eu já falei disto num dos 2 primeiros episódios do nosso podcast, passou todo um verão quase em estado de sítio. O antigo diretor desportivo, Alexander Rosen, que era uma figura muito carismática, muito querida junto dos adeptos do Hoffenheim, foi despedido. Houve ali um desencontro de ideias, um desencontro de visões para o futuro do Hoffenheim entre a cúpula que mandava em torno de Dietmar Hopp e Alexander Rosen, e Rosen acabou por deixar o clube em julho, e isso levou a um estado de conflito quase entre os adeptos do Hoffenheim e a atual direção, e, portanto, ainda não há uma clara definição para o caminho do Hoffenheim em termos desportivos. Ainda vai haver uma eleição para os órgãos do clube. Dietmar Hopp, o patrono do Hoffenheim, o homem que levou o Hoffenheim das distritais e de ser um clube absolutamente insignificante até às competições europeias, está pela primeira vez a ser colocado em causa, e, portanto, o Hoffenheim
vive aqui num grande misto de sensações. Por um lado, esportivamente, as coisas até funcionaram na última temporada. Por outro lado, não há neste momento uma estabilidade diretiva e social em torno do clube. Mas vamos ao desportivo e dizer já uma questão. O Hoffenheim está a provar esta temporada o que já mostrou na época passada. Ofensivamente é uma equipa a ter em conta, e já lá vamos a essa questão, mas tem sido sobretudo o aspecto defensivo que tem causado muitos problemas a Pellegrino Matarazzo. A defesa ou o comportamento defensivo do Hoffenheim é uma preocupação. A equipa sofreu 66 golos na temporada passada e só o facto de ter marcado igualmente 66 golos é que permitiu ao Hoffenheim esse apuramento europeu na Bundesliga da época passada, mas neste ano já está de notar outra vez esses problemas. É verdade que tem uma vitória e uma derrota na Bundesliga nos primeiros 2 jogos, mas sofreu 2 golos com o Holstein Kiel, o estreante na Bundesliga, e na segunda jornada perdeu sem apelo nem grave por 3-1 em Frankfurt, uma vitória justíssima do Eintracht, e em que essas dificuldades defensivas do Hoffenheim ficaram bem evidentes, e portanto quer Porto, quer Braga terão aí, na minha opinião, o aspecto maior a explorar quando defrontarem o Hoffenheim na Liga Europa. É uma equipa que defensivamente é frágil, que defensivamente denota muitas dificuldades, quer em termos de organização defensiva, quer na transição defensiva. No jogo frente ao Frankfurt, por exemplo, isso ficou muito evidente. É uma equipa que tem muitas dificuldades no momento da perda da bola e em que o adversário sai em contra-ataque, em conseguir manter essa organização, e o Frankfurt explorou isso a seu belo prazer e acabou, como disse, por vencer com muita justiça por 3-1. Em relação ao Hoffenheim, também dizer que nunca investiu tanto como neste último verão. Foram mais de 50 milhões de euros que a equipa de Sinsheim investiu no mercado, num único mercado. Foi histórico, como disse, nunca tinha investido tanto numa única janela de transferência, neste caso. Chegaram nomes como Haris Tabakovic, que chegou do Hertha, Adam Lojek, que foi contratado ao Bayer Leverkusen, Alexander Prass, que chegou do Sturm Graz. Portanto, houve ali algumas contratações interessantes para o Hoffenheim, curiosamente todas para a zona ofensiva, quase. Só no último dia do mercado é que o Hoffenheim ajustou ali um pouco a questão defensiva, mas isto leva-me à questão atacante. É aí que estará o perigo do Hoffenheim, desde logo em Andrej Kramaric. O internacional croata foi a grande figura nas últimas temporadas e já está a ser esta temporada. Tem todos os golos do Hoffenheim nas primeiras 2 jornadas da Bundesliga e é a grande figura desta equipa. Já falei em Adam Lojek, chegou do Leverkusen, Haris Tabakovic, ponta de lança, que foi contratado ao Hertha, um dos melhores marcadores da segunda Bundesliga na época passada. Há aqui ofensivamente realmente nomes e individualidades que Porto e Braga terão que ter em atenção numa equipa que tradicionalmente joga em 3-5-2. É isso que Pellegrino Matarazzo costuma emprestar a este Hoffenheim. E atenção, para terminar a questão do Hoffenheim, Grisha Prömel, um dos vice-capitães, o médio alemão, que foi contratado há 2 temporadas à União de Berlim, é uma das figuras centrais deste clube, sofreu uma ruptura de ligamentos num dos treinos já durante este período de pausa para as seleções e será baixa durante alguns meses e, consequentemente, será baixa nos 2 jogos frente a Porto e frente a Sporting Clube de Braga. Em relação ao Hoffenheim, dizer, em forma de resumo, que num dia normal, quer Futebol Clube do Porto, quer Braga, mas sobretudo o Futebol Clube do Porto, são amplamente favoritos frente ao Hoffenheim, ainda para mais jogando no Dragão e, no caso do Braga, no Estádio Municipal de Braga. Portanto, é uma equipa forte ofensivamente, é uma equipa que vem num campeonato competitivo, mas quer Porto, quer Braga, eu não quero dizer que tem obrigação, mas tem pelo menos todos os argumentos e mais alguns para vencerem o Hoffenheim nos respectivos jogos europeus. Isto é tudo em relação ao Hoffenheim, adversário de Futebol Clube do Porto e de Braga na Liga Europa. Vamos agora aos adversários portugueses na Liga dos Campeões. E aí começamos pelo histórico, pelo Colosso Bayern de Munique, que é adversário do Benfica na fase da Liga dos Campeões. Um reencontro, estas 2 equipas já se têm cruzado algumas vezes nos últimos anos, sempre ou quase sempre com desfechos
não é quase sempre, foi mesmo sempre, com desfecho feliz para a equipa do Bayern de Munique. O Benfica não tem sido propriamente muito feliz nas viagens a Munique, sobretudo nos últimos anos, mas esta temporada estou curioso para perceber o que é que vamos ter nesse jogo em novembro. Para já, e olhando para este Bayern de Munique atual, é um Bayern novo. O Bayern de Vincent Kompany, muito longe do Bayern dominador das outras temporadas em que ganhavam o campeonato alemão a seu belo prazer, chegavam a finais da Champions, venciam a Champions e por aí fora. Não é esse Bayern de Munique que temos atualmente e, portanto, só por aqui, ao dia de hoje, eu colocaria aqui algum pozinho de esperança para o Benfica, ainda que o Benfica também, como é subejamente sabido, não está a atravessar o seu momento de maior fulgor em termos desportivos e até em termos estruturais com mudança de treinador. Mas voltando ao Bayern de Munique, é verdade que tem 2 vitórias na Bundesliga, isso ninguém lhe tira. Ganhou por 3-2 na primeira jornada em Wolfsburgo, ganhou depois por 2-0 ao Friburgo na Allianz Arena, mas quer num jogo, quer noutro, não foi um Bayern absolutamente convincente. Pego aqui um bocadinho quase na comparação com a devida diferença para o Hoffenheim e dizer que é uma equipa que ofensivamente tem todos os atributos e mais alguns, é uma equipa absolutamente assustadora em termos ofensivos, do meio campo para a frente, mas tem sido na defesa que o Bayern tem denotado as maiores dificuldades e não é só de agora. É um setor em que Kompany tem que realmente encontrar aqui algum equilíbrio, algo que, por exemplo, o Thomas Tuchel não conseguiu na época passada. Há aqui um nome que na Alemanha tem sido recorrentemente falado para ajudar a explicar estes problemas defensivos do Bayern de Munique, que é Min Jae Kim, o internacional sul-coreano, que chegou há uma temporada, não é? Há 2 temporadas, esta é a segunda no Bayern de Munique, do Nápoles, onde foi absoluta figura de destaque, campeão italiano e um dos pilares defensivos da equipa napolitana, mas em Munique, nem na época passada, nem nesta, está a conseguir mostrar isso. Kim tem sido um fator de grande desequilíbrio defensivo neste momento no Bayern de Munique, mas a verdade é que as opções não abundam nesse setor. O Bayern contratou Hiroki Ito ao Stuttgart, teve a infelicidade do japonês se lesionar com alguma gravidade no início da temporada e, portanto, Min Jae Kim é neste momento um nome quase indispensável no eixo defensivo do Bayern de Munique, juntamente com Dayot Upamecano, mas não tem sido fatores de estabilidade, nem de longe nem de perto. Por outro lado, Kompany já se percebeu que quer ter Joshua Kimmich no meio campo, não abusando dele na posição de lateral direito e, portanto, defensivamente este Bayern tem ali algumas questões que estão longe de estarem resolvidas. Mas, como disse, quer dizer, ofensivamente é uma equipa que tem Musiala, que tem Gnabry, tem Harry Kane, tem Michael Olise, contratado ao Crystal Palace, tem Tell, que esta época já está a querer mostrar que é um jogador com potencial de titularidade recorrente. No meio campo, Joshua Kimmich, Pavlovic, há aqui muito talento. E se Kompany conseguir criar aqui o fio condutor entre todos os setores, creio que este Bayern de Munique poderá ser, quer na Bundesliga, quer internacionalmente, uma equipa a ter sempre em conta. Há aqui ainda os experientes Manuel Neuer e Thomas Müller também. Portanto, é uma equipa, obviamente, a ter em conta. Não é um Bayern ultra massacrante, não é um Bayern que se olhe para aquilo e diga, ok, 100% de favoritismo, 0% para o Benfica. Ao dia 2, se o Benfica conseguisse ir já a Munique e ter um bom dia, haveria ali alguma coisa que se poderia retirar disto, mas na balança do favoritismo, creio que quer agora, quer em novembro, essa vai pender indiscutivelmente para o Bayern de Munique, que, como se sabe, tem Rafael Guerreiro e João Palhinha. Guerreiro, estando bem fisicamente, deverá ser um dos titulares desta equipa. Palhinha está a tentar ganhar esse lugar, mas com Kimmich e Pavlovic a serem as apostas de Kompany no meio campo, o internacional português ainda vai ter aqui algum caminho pela frente para conseguir essa titularidade, mas neste momento é um Bayern forte, um Bayern à procura da sua melhor roupa sob o comando de Kompany. Vamos ver em novembro como é que estará para essa recepção ao Benfica. E de Munique vamos agora até Leipzig.
porque é lá que mora o adversário do Sporting. RB Leipzig é a terceira equipa alemã que vamos olhar aqui em maior detalhe e uma das equipas que vai cruzar o seu destino com um emblema português, neste caso na Champions e neste caso com o Sporting de Ruben Amorim. O RB Leipzig que continua a ter Marco Rosa no comando técnico, um treinador já com uma certa tarimba no futebol alemão. Especulou sobre a sua continuidade da época passada para esta, mas acabou por, com naturalidade, permanecer em Leipzig. Também ele é um treinador que aposta num sistema de 3-4-3, pode ser interessante nesse duelo com o Sporting de Ruben Amorim. E o Leipzig, na minha opinião, é sempre uma daquelas equipas que no início de cada época levantam muita curiosidade, na mesma medida em que colocam pontos de interrogação. No caso do Leipzig, para já, os sinais são positivos. Apesar de ter perdido Dani Olmo para o Barcelona, essa foi a grande perda do Leipzig neste verão. É verdade que também perdeu a Simakan para o futebol saudita, vai ser colega de Cristiano Ronaldo no Al Nassr, mas conseguiu manter Xavi Simons. Portanto, na balança destas saídas, manter Xavi Simons foi uma cartada fortíssima deste RB Leipzig. O internacional neerlandês é a figura de proa. Creio que não estou a dizer nada de fora da normalidade ao colocar Xavi Simons como uma grande figura deste RB Leipzig. Está a provar também neste início de temporada o porquê. O Leipzig tem 2 vitórias na Bundesliga, uma QB, na recepção ao Bochum, logo na primeira jornada. A segunda já é um ponto de exclamação fortíssimo para toda a concorrência. Ganhou em casa do campeão Bayer Leverkusen, impôs a primeira derrota em 463 dias à equipa de Xabi Alonso e impôs de uma forma que nem era, se calhar, muito expectável. O Leipzig não é uma equipa absolutamente dominadora, não é uma equipa que chame o jogo totalmente para si e que tenha constantemente a bola. É uma equipa que se foi moldando e, de certa forma, agora até abdica de ter uma enorme posse de bola para se tornar uma equipa absolutamente feroz em momento de contra-ataque, uma equipa absolutamente letal e fria quando lhe dão espaço. E aí entram nomes como, por exemplo, Loïs Openda. O internacional belga é um absoluto perigo à solta na equipa do Leipzig, uma contratação absolutamente extraordinária na última temporada para a equipa do RB Leipzig, que já foi um dos melhores marcadores da Bundesliga, e esta temporada leva a mesma corda. Marcou 2 golos ao Leverkusen na Bayer Arena e, portanto, é uma das figuras, a par de Xavi Simons, a par de Benjamin Sesko, por exemplo. Há aqui muito poder ofensivo também na equipa do Leipzig, que, como disse, perdeu Simakan. Continua a ter Vili Orban, um internacional húngaro, é uma das grandes figuras, tal como Peter Gulácsi, o meio-campo com Kevin Campbell também. Há aqui muita qualidade individual na equipa do RB Leipzig, que depois, a meu ver, fica sempre ali um patamar abaixo daquilo que é originalmente expectável, mas que obviamente tem palco europeu, sobretudo em casa, a receber o Sporting nessa Liga dos Campeões. É verdade que será só em janeiro, muito provavelmente já com reajustes no plantel, quer de um lado, quer do outro, mas uma deslocação difícil para o Sporting, em que eu colocaria a balança aqui. Depende, vai depender muito do contexto em janeiro, ao dia de hoje, olhando para as duas equipas. Se calhar colocaria aqui 55 para o Leipzig, 45 para o Sporting, só porque o jogo é na Alemanha, mas o Sporting tem, na minha opinião, argumentos mais do que suficientes para, mesmo em Leipzig, bater-se de igual para igual com o RB, e por que não trazer os 3 pontos da RB Arena em Leipzig. Mas, como disse, esse jogo é apenas em janeiro. O importante agora é dar aqui algumas ideias sobre aquilo que é o RB Leipzig, uma equipa que manteve, apesar de tudo, muita da estrutura da época passada. No ano passado houve várias saídas, várias entradas, era uma coisa que o Leipzig queria evitar esta temporada e de certa forma conseguiu. Manteve o núcleo duro, manteve Xavi Simons, manteve Loïs Openda, e só por isso é uma equipa de enorme respeito. Hoffenheim, Bayern de Munique, RB Leipzig, em pouco mais ou pouco menos de 20 minutos. Procurei deixar-vos aqui algumas ideias sobre estas 3 equipas que se vão cruzar com Sporting, Benfica, Futebol Clube do Porto
e Sporting Clube de Braga nas competições europeias. Começa em outubro, novembro e janeiro, portanto ainda há aqui algum tempo para as equipas portuguesas também tentarem começar pelo menos a ganhar nas competições europeias até aos duelos com as equipas alemãs. Este foi o prato principal do Mais 49 Bundesliga Calling, mas ainda não acabamos, porque ainda há dois temas ou duas áreas que eu gostava de cobrir no episódio de hoje. E o próximo é, obviamente, olhar um bocadinho para aquilo que a Bundesliga já nos deu esta temporada. Temos apenas 2 jornadas, mas já dá para tirar algumas ilações. Vamos a isso. E tal como já tinha tocado no episódio 2, ou seja, no episódio da semana passada, há um nome absolutamente incontornável neste momento no futebol alemão. Chama-se Heidenheim, o líder da Bundesliga. A equipa de Frank Schmidt que, para quem acompanha a Bundesliga sabe, subiu o ano passado pela primeira vez à Bundesliga. É uma equipa que tem uma história de ascensão absolutamente deliciosa e nesta temporada, à segunda jornada, vale o que vale, lidera a Bundesliga. E mais do que isso, está na sua primeira participação europeia. O Heidenheim está na fase de liga da Conference League, isto depois de ter ganho no play-off ao Hacken por... nos 2 jogos, ganhou os 2 jogos do play-off, era isto que eu queria dizer, ao Hacken, o que faz com que neste momento, juntando os 2 jogos da Bundesliga, os 2 jogos europeus mais a primeira ronda da Taça da Alemanha, o Heidenheim tem 5 jogos, 5 vitórias. E a história é ainda mais surreal se pensarmos que, para além de toda essa história bonita que levou a equipa desde a 5ª divisão à Bundesliga e agora às competições europeias, tudo sob o comando técnico de Frank Schmidt, é ainda mais extraordinário se percebermos que o Heidenheim perdeu as 3 grandes figuras da época passada. Também já falei nisto aqui. Eren Dingshi estava emprestado pelo Werder Bremen, seguiu para Friburgo. Tim Kleindienst, a grande figura, o ponta de lança, o matador da equipa do Heidenheim, quer na segunda Bundesliga, quer o ano passado, mudou-se para Gladbach, e Jan Niklas Beste, o ala esquerdo, que na temporada passada foi responsável por muitas assistências pelas bolas paradas, mudou-se, como sabem, para o Benfica, e portanto o Heidenheim, perdendo aqui as 3 grandes figuras da temporada passada, entra nesta época de forma absolutamente imaculada. Isso tem a ver com 2 fatores. Primeiro, com a questão de toda a estrutura, toda a envolvência do Heidenheim está mais do que solidificada. O presidente do Hoffenheim, por exemplo, está à frente do clube desde 1994, praticamente desde a fundação do clube. Aliás, em 94 o clube ainda nem sequer se chamava FC Heidenheim, ou esse FC Heidenheim, era um clube que abrangia várias modalidades. Depois o clube acabou por... o futebol acabou por se separar desse clube mais eclético e fazer o seu caminho, mas toda a estrutura diretiva do Heidenheim está junto há muitos anos. Não há aqui também grande expectativa ou grandes sonhadores em torno da realidade atual do Heidenheim. Isso ajuda a equipa a, obviamente, jogar de forma descomplexada na Bundesliga e, neste caso, também nas competições europeias. E há uma segunda questão que tem a ver, sobretudo, com a questão da forma como o Heidenheim abordou o mercado. Perdendo estas 3 figuras, ou sabendo de antemão que ia perder estas 3 figuras, o Heidenheim mexeu-se muito bem e muito rápido, porque quando Frank Schmidt começou a pré-temporada, o plantel do Heidenheim, que existe neste momento, estava concluído. O Heidenheim não arrastou o seu mercado de transferências até aos últimos dias, permitiu que Frank Schmidt tivesse todos os jogadores disponíveis praticamente desde o dia 1, e isso está a dar frutos neste momento. E nessa abordagem ao mercado há um nome que eu gostava de destacar, porque é um nome que está a fazer furor também na Alemanha, que é o de Paul Wanner, médio criativo de 18 anos, pertence aos quadros do Bayern de Munique, esteve emprestado ao Elversberg da segunda Bundesliga na época passada e está agora cedido ao Heidenheim e está a ser a grande figura, o grande criativo, o grande fator desequilibrador desta equipa, a ponto de Julian Nagelsmann, o selecionador nacional, já ter dito que Paul Wanner está nessa lista e que a sua chamada à seleção principal da Alemanha é uma questão de tempo e que vai também depender, obviamente, daquilo que Paul Wanner possa fazer esta temporada na Bundesliga. É um craque, é um jovem, aliás, converteu a grande penalidade na vitória por 4-0 sobre o Augsburgo, tornando-se o jogador mais jovem de sempre a converter uma grande penalidade na Bundesliga. Portanto, já assume responsabilidade e
é seguramente o nome a seguir esta temporada e uma das grandes figuras deste Heidenheim, que lidera a Bundesliga, a par de Bayern e RB Leipzig. Logo a seguir, Borussia Dortmund e União de Berlim já têm 4 pontos. Aqui uma análise distinta, os 4 pontos valem coisas diferentes, porque se por um lado o Dortmund está um pouquinho aquém daquilo que se podia esperar, Nuri Sahin ainda não pôs a máquina a funcionar. Do outro lado, Bo Svensson, depois de uma época muito, muito difícil para a União de Berlim, em que esteve na luta pela manutenção praticamente até a final da temporada. Este ano procura voltar a ter uma certa tranquilidade e estes 4 pontos iniciais ajudam. A União de Berlim voltou a ser o União que conhecíamos de Urs Fischer. Não deslumbra, não joga um futebol espetacular, é sobretudo um futebol de segurança, que lhe valeu para já um empate em Mainz na primeira jornada e uma vitória frente ao São Paulo pela margem mínima na segunda. Portanto, União de Berlim, 4 pontos. O campeão Leverkusen, podem ouvir o episódio da semana passada, sofreu a primeira derrota na temporada. O vice-campeão Stuttgart tem apenas 1 ponto em 2 jogos. Não está fácil o início da época para a equipa de Sebastian Hoeneß. E lá no fundo da tabela estão os dois que subiram. O São Paulo e o Holstein Kiel, 0 pontos ainda para os dois. Mas, atenção, também já disse isto nos episódios anteriores, quer São Paulo e quer Holstein Kiel estão sobretudo a pagar a fatura da inexperiência, de serem de certa forma ainda verdes nestas andanças, porque trazem 2 ideias de jogo muito interessantes para a Bundesliga. Querem jogar, querem assumir jogo, querem jogar para pontuar e para ganhar. Fizeram isso quer o Kiel, quer o São Paulo nas 2 jornadas iniciais. Para já ainda não resultaram, ou ainda não resultou em pontos, mas os 0 pontos que têm na tabela, atenção, não significam que são equipas ou alvos fáceis a bater esta temporada, porque vi eu nos jogos das 2 equipas ali coisas muito, muito interessantes para o resto da temporada. Vamos agora ao momento final do podcast. Como já perceberam, por esta altura não estamos a seguir a mesma cronologia de um episódio normal, porque obviamente não há Bundesliga. Portanto, guardei para o fim do episódio de hoje um comentário à Seleção Nacional. Seleção Nacional da Alemanha. Entenda-se, porque para falar da Seleção Nacional Portuguesa há outros episódios e outros podcasts nesta casa no 00. Mas queria terminar com um breve comentário à equipa de Julian Nagelsmann. À hora que gravo este episódio, segunda-feira, tem um jogo, vai jogar na terça frente aos Países Baixos para a Liga das Nações, mas no jogo de sábado em Düsseldorf, a equipa de Julian Nagelsmann venceu sem espinhas a Hungria. Vitória por 5-0 da equipa alemã, numa altura em que há mais um passo na revolução ou reestruturação, ou como lhe queiram chamar, na seleção alemã. É um período marcante porque saíram Manuel Neuer, Thomas Müller, Kroos, que já se sabia que depois do Euro ia terminar a carreira, e Ilkay Gündoğan, 4 figuras fortes com peso na estrutura da seleção alemã nos últimos anos e na última década, praticamente desde o Mundial 2014, e a Alemanha de Julian Nagelsmann vive agora um período de rejuvenescimento também em torno de nomes como Musiala e Florian Wirtz. E falando em Musiala e Florian Wirtz, dizer que jogaço fizeram frente à Hungria. Se não viram o jogo da Alemanha para a Liga das Nações frente aos húngaros, vejam pelo menos o resumo, porque Musiala e Wirtz estiveram nos 5 golos da Alemanha. Jogaram, fizeram jogar, desequilibraram, brilharam. Que grande jogo do jogador do Bayern de Munique e do Bayer Leverkusen, e será sobretudo nesse pilar que Julian Nagelsmann vai assentar a sua equipa na preparação para o Campeonato do Mundo 2026. Nota ainda para Pavlovic, Alexander Pavlovic, o médio do Bayern de Munique. Estava chamado para o Euro, lesionou-se, acabou por não ir. Fez agora o seu segundo jogo de sempre pela seleção alemã, marcou um golo. É uma das grandes figuras também já em ascensão no futebol alemão e que vai marcar esta era seguramente. Ora, a Alemanha está aqui num período de tentar deixar definitivamente para trás aqueles anos negros que se seguiram ao título mundial de 2014. O último europeu já foi, não foi extremamente positivo, mas foi seguramente já um levantar da moral, até em termos sociais, no país, em torno da seleção. É verdade que a Alemanha foi eliminada nos quartos de final, mas já deixou ali algumas sensações, e é sobre essas sensações positivas que Julian Nagelsmann vai trabalhar nos próximos meses na Liga das Nações e depois com vista ao Campeonato do Mundo de 2016. Mas fica esta nota, uma exibição
sobretudo na segunda parte absolutamente demolidora da Alemanha, que deixa água na boca desde já para terça-feira em Amsterdão, frente aos Países Baixos, e sobretudo para a caminhada que aí vem para a equipa de Julian Nagelsmann. Vamos ver se esta Alemanha consegue voltar a chegar ao nível a que historicamente sempre esteve. Meus amigos e minhas amigas, meia horinha do episódio 3 do Mais 49 Bundesliga Calling. Tentei trazer-vos aqui algumas coisas interessantes para o vosso caminho esta semana e nas semanas que seguem. Na próxima semana, de hoje a 8 dias, voltamos a ter o formato tradicional do Mais 49 Bundesliga Calling, com o regresso do campeonato alemão. Até lá, boa semana e fiquem todos bem. Um abraço. Vai já daqui, é um golaço de Grisha Prama! Vai fazer 3 já para mais! Jonathan Cavani passa por um, passa por dois! É um Puskas!